Boa noite, queridos. Graça e paz, amém? Convido a vocês a abrirem o texto da palavra de Deus, lá em Daniel 6. Daniel, capítulo 6. Versículos 1 a 18. O título do nosso estudo de hoje é Entregues à Morte. Diz assim o texto da palavra de Deus: Pareceu bem a Dário nomear no reino 120 sátrapas, para governar todo o reino, e acima deles 3 superiores, dos quais Daniel era um, a fim de que esses sátrapas lhes dessem conta e que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se destacou entre esses superiores e sátrapas, porque havia nele um espírito extraordinário, e o rei pensava nomeá-lo para governador de todo o reino. Enquanto isso, os superiores e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel em sua administração do reino, mas não conseguiam encontrar motivo ou falta alguma, porque ele era fiel e não havia nenhum erro nem falta nele. Esses homens disseram: nunca encontramos motivo algum contra esse Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então, os presidentes e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive para sempre. Todos os superiores do reino, os prefeitos e os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto, uma determinação real, de que, por um período de 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Ó rei, agora emite o decreto e assina o edital, para que não seja mudado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disso, o rei assinou o edital do decreto. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém. E, como antes costumava fazer 3 vezes ao dia, ajoelhou-se, orou e deu graças diante do seu Deus. Então aqueles homens foram juntos e encontraram Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Assim foram à presença do rei e lhes perguntaram sobre o decreto real. Ó rei, acaso não assinaste um decreto pelo qual, por um período de 30 dias, todo aquele que fizesse uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: certamente o decretei, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam ao rei, dizendo-lhe: ó rei, esse Daniel, um dos seus exilados de Judá, não tem feito caso de ti, nem do decreto que assinaste. Ao contrário, faz a sua oração 3 vezes por dia. Ouvindo a notícia, o rei ficou consternado e resolveu livrar Daniel e esforçou-se para salvá-lo até o pôr do sol. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei, fique sabendo que a lei dos medos e persas, que nenhuma determinação ou decreto que o rei estabelece pode ser mudado. Então o rei deu ordem e trouxeram Daniel e lançavam na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves continuamente, te livrará. Uma pedra foi trazida e posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada fosse mudado com respeito a Daniel. Depois o rei se dirigiu ao palácio e passou a noite em jejum, e não foram trazidos à sua presença instrumentos de música. E o rei
perdeu o sono. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos de poder estarmos aqui na igreja de Cristo, para estudar a Tua palavra, tirar aplicações, lições e vislumbrar o Cristo aqui demonstrado, que nós possamos fazer essa ponte e entendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer nos ensinar por meio da Tua palavra. E assim, Senhor, diante dessa verdade, nós possamos viver de forma prática e trazer louvores ao Teu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Elevando-se acima, esse é o primeiro destaque aqui que eu quero fazer. Daniel 6, verso 1, nos leva para uma nova jornada, uma época diferente. Sai de cena Nabucodonosor e o seu reinado na Babilônia, e agora então nós chegamos nos medos e persas, que estão no governo. A passagem aqui afirma que o rei Dário ocupa então o trono. Algumas versões usam a expressão Ciro, mas são a mesma pessoa. Ao que tudo indica aqui, Daniel ficou atrás nessa questão do cativeiro babilônico, que chegou ao fim, mas ele não ficou esquecido. Logo, provavelmente, Dário ou Ciro fica sabendo das qualificações de Daniel, e assim ele logo é colocado sobre uma situação de liderança. Então, outro detalhe que acontece é que passaram-se alguns anos, e nós vimos já na exposição que começamos em Neemias, alguns que retornaram, mas Daniel não é um deles. Daniel fica. Mas algumas coisas nós podemos já lembrar. Daniel já não era alguém jovem, ele já era um idoso, ele já tinha uma experiência, ele já tinha uma jornada. Ele entende então que o propósito maior de Deus para a sua vida é que ele continuasse ali, mesmo em um reino diferente, para que o seu legado continuasse ativo, e o seu legado era apontar para o Deus Altíssimo, para o Deus Senhor e Criador. E assim ele fez. Ele não faz essa jornada de regresso a Jerusalém. E muitas coisas nós podemos perceber aqui, que Daniel ele tem em mente aqui aquilo que é a boa obra do reino. Ele sabe, talvez possa ter um prejuízo maior ficando, mas a vida pouco lhe importa já, porque o que lhe importa é agradar a Deus. E isso não é algo novo entre aqueles que se dedicam ao Senhor. Ele não vai ser o primeiro aqui nessa história, ou ele não vai ser também o único. Outros fizeram isso. No Novo Testamento, alguém muito conhecido nosso, Paulo, ele também fala que ele prefere Cristo, ele prefere a vontade de Deus do que a sua própria vida. Então nós vemos que nessa jornada cristã não é uma jornada que muitas vezes é de deleite, é de satisfação, é de ter todos os seus anseios atendidos, de ter todo tipo de privilégio. Não, não é. Não foi para Daniel. Talvez se perguntássemos, ele queria ter ficado em Jerusalém, mas o que lhe importa não é a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então aqui nós temos já a primeira lição para nós, que nem sempre é a maneira, o jeito, como nós pensamos que deve ser, mas é o plano de Deus para a sua vida individualmente. E o que Ele quer fazer na sua vida individualmente para a glória dEle, para o louvor da glória dEle, para o reino de Deus. Então, é difícil muitas vezes, porque nós temos os nossos anseios pessoais, os nossos desejos, mas muitas vezes eles não vão de acordo com esses anseios. Então, Daniel, ele é
um homem que está dedicado à fidelidade a Deus. E o seu chamado já tinha passado décadas, e assim ele quis findar o seu chamado. Então, a introdução aqui dessa história de Daniel, né, nas covas aí, ou na cova dos leões, informa os leitores da carta que ele já era um homem idoso, mas bem-sucedido. Mas bem-sucedido no quê? Parece que ele é bem-sucedido ali mesmo, no seu trabalho, no seu servir, mesmo em um mundo ou numa terra hostil àquilo que ele cria. Mas Deus, na sua soberania, como Deus Altíssimo, está conduzindo a vida dele em prosperidade. E não é a prosperidade que o mundo anseia, mas é a sua prosperidade na sua vida, no seu relacionamento com Deus, em um testemunho fiel a Deus, mas que está impactando pessoas. Até mesmo um rei incrédulo, seja Nabucodonosor ou Dário aqui, nós vemos que ele tem uma perspectiva diferente sobre esse homem, Daniel. Nós vemos o testemunho aqui nas entrelinhas desse estudo. Um testemunho de fidelidade a Deus a ponto de, quando nós voltamos na leitura, ver que o rei coloca a esperança que Daniel não vai ser alimento dos leões por causa do testemunho dele, da fé dele e talvez daquilo que ele já ouviu falar sobre Daniel. E ele fica ali angustiado, ele não consegue se alimentar direito, ele não quer ter uma noite de prazeres, ouvindo música, ouvindo todo aquilo que ele poderia gozar no seu palácio, porque ele está pensando sobre um homem que tem sido um homem diferente. Um homem que, apesar da sua fé, e uma fé dada por Deus, uma fidelidade a esse Deus, ele tem ali demonstrado também fidelidade ao rei naquilo que lhe é possível. Ele não se curva ao rei, ele não adora ao rei, mas tudo aquilo que é pedido, que está dentro do plano da normalidade da vida de um homem, ele segue à risca. Então, o jovem rapaz que tinha sido trazido e agora era exilado, lá do capítulo 1, ele já está há muito tempo trabalhando em um reino que não é a sua nação. E nesse reino, administrado por 120 homens, 3 altos oficiais, dos quais Daniel era um, ele se sobressai. Ele se sobressai. Mais uma lição aqui para nós. Nós podemos estar num contexto difícil, talvez do seu trabalho, ou da sua faculdade, universidade, ou seja lá onde for, mas o seu testemunho é importante. A sua vontade em fazer o melhor precisa aparecer de forma prática. Porque o que nós vemos aqui no versículo 3 é que ele se destacou entre os demais. Ele é um senhor já. E ainda assim ele quer fazer o melhor. Então, o motivo dessa ascensão de Daniel também está demonstrado não só nesses versos, porque ele tem um espírito de excelência que estava nele. E nós sabemos qual é, do próprio Deus. Nós sabemos que isso já foi falado lá no capítulo 1.
nós já vimos que em outros capítulos desse livro já foi demonstrado pela boca do incrédulo que Daniel era diferente e que o seu testemunho revelava algo que era desconhecido deles, mas muito conhecido por nós e pelo próprio Daniel. Era o Espírito de Deus. E ele possuía, então, esse anseio, essa excelência no seu serviço. Mas tudo isso porque ele tinha a sabedoria que vinha do alto. Mas isso não impediu do segundo tópico aqui, ser alvo de conspiração. A ascensão de Daniel trouxe um olhar daqueles que estavam também servindo no reino, um olhar crítico, mas onde eles não achavam nada para apontar, nada para acusar Daniel. Eles não tinham nada que pudesse levar Daniel a ser condenado por algo. Então, esses homens, ditos aqueles que são sábios à luz do mundo, que querem ganhar a atenção de qualquer maneira, fazendo o que for necessário, mesmo que custe a vida de alguém. É isso que nós vemos eles fazendo. Nós não podemos encontrar nada de ilegal, nada de errado, mas nós podemos trabalhar por aquilo que é prioridade para ele, o seu Deus, a sua comunhão com Deus. E assim, então, eles vão e enganam aquele que pensa que é sábio, o próprio rei. Ó rei, tu que vives para sempre, chega já melando, chega ali fazendo um agrado ao rei. Que tal você ser Deus? Em outras palavras, é isso. Ninguém no reino pode fazer durante 30 dias nenhum pedido, nem por oração e nem por qualquer outra maneira, a não ser que seja direcionado a tu, ó Rei grandíssimo, eterno. Aquela adulação, mas o desejo não é exaltar o rei. O desejo é acabar com a vida de Daniel. É trazer problema para aqueles a quem ele inveja. Então eles conseguiram, enganaram o próprio rei, fizeram daquilo que era a sua vontade maior virar um decreto, e esse decreto então tinha a finalidade de matar Daniel, colocar ele numa situação sem escape. Então, os acontecimentos aqui que nós vemos é unicamente derrubar Daniel da sua administração com dignidade, com fidelidade, dentro dos planos daquilo que o rei ansiava dos seus servos. E assim, então, depois dessa petição, versículo 7, do selo, daquela impossibilidade de o rei mudar de ideia e querer mudar o decreto, eles fazem tudo de maneira planejada a conspirar contra a vida de Daniel. E ele sabe que, embora Daniel servisse ao rei dos reis, do Senhor dos senhores, e que, de fato, ele não ia mudar a sua constância no seu relacionamento com Deus, mesmo que aquilo custasse a sua vida, eles vão adiante. Há um outro eco na história, próximo aqui, no livro de Esther. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 8, assim como Daniel, o livro de Esther traz, dentro do contexto do Império Medo-Persa, que o primeiro pedido ao rei é que ele, por uma decisão com o seu anel, que era direcionado a destruir não só a rainha Vasti, mas também a
todo o povo de Israel. Mas aquilo que era contra o povo de Deus se voltou contra o acusador. Contra aquele que tentou acabar com o povo de Deus. Então, eu caminho para o terceiro ponto desse estudo, que é uma fé custosa. E aí eu estou falando da nossa vida prática em meio a um mundo caído, que muitas vezes nos chama a viver como o mundo vive, sempre levando vantagens, sempre tentando dar um jeitinho. Daniel, ele não é impedido de orar a Deus. Ele não é impedido, mas não por ele. É impedido pelo que o mundo anseia. Nos colocar em rota de colisão com a nossa fé, com quem nós cremos e como nós vivemos em fidelidade a Deus. Então nós vemos hoje a mesma coisa em diversos temas diferentes, em que nós somos subjugados porque nós cremos em Deus, porque nós vemos a verdade de Deus revelada nas Sagradas Escrituras e queremos viver de acordo com aquilo que Ele nos direcionou a viver. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, virou algo antiquado, algo que deve ser mudado, atualizado, porque o mundo mudou, porque as pessoas são mais modernas e as coisas precisam ser atualizadas. Então, o que nós somos confrontados nesse mundo? A aceitar todo tipo de pecado, de moralidade sexual, imoralidade sexual. E ver para olhar para essas coisas e achar que nós que estamos errados, porque queremos seguir a palavra de Deus, e que de fato o que eles estão vivendo é algo permitido, porque Deus é amor. Ainda colocam ou tentam colocar o amor de Deus no meio dessa parafernália toda, nessa imundícia. Então nós vemos até pastores renomados defendendo esse tipo de coisa imoral, homem com homem, mulher com mulher, e devem ser enfiados goela abaixo dos crentes, como se isso é a verdade de hoje, e que nós temos que entender, ou senão vamos ficar para trás. Nós não vamos fazer parte dessa sociedade. Nós vemos que tantas coisas têm invadido o contexto da igreja, que a Bíblia tem sido algo simplesmente para carregar na mão ou enfeitar a prateleira, menos para ser lida e vivida. E por isso ser um cristão nesse mundo, um cristão fiel a Deus, tem se tornado cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Porque o mundo vive a contramão da vontade de Deus. A contramão. Mas Daniel, ele não negou o seu relacionamento com Deus. Pelo contrário, ele continuou 3 vezes ao dia, se colocando de joelhos em oração a Deus. Se isso custaria sua vida, que seja, porque o que importava para ele era o seu relacionamento com Deus. Agora vamos pensar no personagem central das Escrituras, Jesus. Como cristão que somos, é impossível nós lermos a história de Daniel na cova dos leões sem pensar em Jesus. Ele também, como o próprio Deus, como aquele que tem a sabedoria do alto, nos é demonstrado da mesma forma
a como nós podemos ver no relato de Daniel. Mas eu convido você a abrir a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Eu vou ler dos versos 21 a 24, mas essa passagem toda é do verso 20 ao 31, depois vocês podem ler. Mas eu quero só destacar esses versos, 21 a 24, com vocês. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Não conheceu. Aprouve a Deus salvar os que creram, pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. É isso, é loucura para o mundo. É escândalo para o mundo. Mas é Cristo. O nosso relacionamento com Deus depende de Cristo. É isso que nós cantamos hoje. Somente Cristo salva. Somente Cristo faz ligação minha, sua, com o próprio Deus. Não é as nossas obras, não são nada daquilo que nós podemos fazer nesse mundo que vai nos conectar com Deus, senão Cristo Jesus. E quando Jesus foi alvo de conspiração, como Daniel, a sua integridade permaneceu intacta. O sinédrio inteiro conspirou contra ele. O sumo sacerdote se aliou aos seus poderes locais para derrubá-lo. Contudo, a sua resposta foi entrar no jardim e, como Daniel, orar. Olha o paralelo. Daniel vai no seu quarto, lá no alto, com a janela aberta, e ora a Deus. Depois de toda a acusação que Jesus sofre, ele vai e ora. Ele vai e ora. Porque, assim como Daniel, esse era o padrão e deve ser o nosso padrão de vida. Por mais que nós possamos ser acusados, sofrer todo tipo de dano, o que nós devemos fazer é dobrar os joelhos e orar. Precisamos estar dispostos a orar. Mesmo que decretem uma lei, os crentes ou os cristãos não podem mais orar em nosso país. Eles devem pedir ao Estado. Esqueçam o seu Deus. Ele não serve de nada, ele não pode fazer nada por você. Quem faz é o Estado. Então, se curve ao Estado e não ao Deus que vocês dizem crer. O que você faria? Você daria as costas para Deus? Você se submeteria a tal vontade? E assim, então, nós vemos que Daniel, ele foi, de fato, um homem diferente, como eu e você somos chamados também a ser. E não importa o que nós pudermos passar nesse mundo, o que tem que ficar claro
é o nosso testemunho de fidelidade a Deus, de anseio em viver para a glória de Deus. Esses homens entraram em acordo, eles planejaram, eles fizeram tudo o que estava ao alcance deles para derrubar um homem. Mas nós veremos, no que se segue nesse estudo, que não é o plano deles, mas é o plano de Deus que prevalece. O dia que chegar a nossa hora, nós ouviremos o seu chamado e seremos colocados sobre o reino eterno de Deus. Mas enquanto isso não for o tempo dele, nada que o homem possa querer ou ansiar fazer pode nos separar de Deus. Não pode. Então, pensando nisso, eu trago algumas perguntas para a nossa reflexão. A única acusação bem-sucedida contra Daniel foi a que ele se recusaria a ser proibido de orar a Deus. Isso se aplica a você também? De que forma ver Daniel como um tipo de Jesus, e assim como ele, ser grato mesmo em meio ao sofrimento? Ser grato mesmo em meio ao sofrimento. E de que modo esses versos que nós lemos traz para nós um ensino que nem sempre a vida do crente é de flores, é de paz e de alegria. E como eu vivo diante dessa possibilidade de sofrimento, dor e angústia? Grato, mantendo firme aquilo que mais importa, o meu relacionamento com Deus, a minha vida para a glória de Deus, ou tentar fazer das oportunidades desse mundo caído um conforto para o aqui e agora, e um desprezo daquilo que Ele já fez por nós. De que lado nós estamos? Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, nós nos alegramos em Ti, e a Tua fidelidade já se apresentou a nós. Agora, Senhor, nós que fomos redimidos pelo sangue de Cristo, que fomos resgatados da ira de Deus, e agora vivemos nesse mundo até a sua volta, até quando o Senhor nos permitir, que nós possamos viver, Senhor, assim como nós olhamos para Daniel, assim como nós vimos na pessoa e na obra de Cristo, possamos manter a nossa fidelidade a Ti a qualquer custo, mesmo que seja pela nossa vida, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, a ser relevantes em nosso testemunho para com os de fora. Ajuda-nos, ó Deus, a ser fiéis a Ti em todo o tempo, em tudo o que fizermos. Que nós possamos estar dentro da legalidade, dentro daquilo que o Senhor nos chama a viver aqui e agora. E que isso traga luz, a luz de Cristo, aos que estão perdidos na escuridão do pecado e da morte. Essa é a minha oração, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, Deus abençoe. Tenha um resto de semana no Senhor e que nós possamos nos encontrar nas próximas programações da igreja. Deus abençoe e boa noite.